vamos começar aqui com esta nossa masterclass, como gerir melhor as nossas emoções. E nós hoje vamos falar aqui em alguns conceitos práticos que nós podemos usar derivados da PNL para nos ajudar a gerir as nossas emoções e dessa forma podermos ter uma vida melhor, porque realmente às vezes as emoções atrapalham a nossa vida, não é? Às vezes nós queremos estar focados numa coisa, mas passa-se qualquer coisa cá dentro no nosso corpo, na nossa mente, que nos faz desfocar, um determinado estado emocional que nos faz desfocar. Ou às vezes queremos, por exemplo, estar num processo de venda, por exemplo, e de repente estamos com os nervos à flor da pele e atrapalha-nos, por exemplo, a nossa maneira de falarmos. Começamos, por exemplo, a soluçar, começamos a embargar a nossa voz e temos dificuldade em nos expressar. Portanto, as emoções podem nos ajudar a aprender, mas também em determinados momentos podem-nos atrapalhar, e a aprendizagem é algo que é extremamente importante, porque, por exemplo, uma criança que de repente toca em algo que está quente, sente que está quente, portanto tem uma reação, afasta-se e aprendeu que existem objetos quentes e que dessa forma não deve voltar a tocar nesse tipo de objetos. Portanto, é um processo também de aprendizagem. E existe sempre aqui, né, no nosso cérebro, esta dualidade, o nosso cérebro mais emocional, que é mais sensível, e o nosso cérebro mais racional, que é mais pensante. E normalmente tem que haver um equilíbrio entre estes dois lados do nosso cérebro, porque muitas vezes o nosso cérebro mais sensível, de repente, perante um determinado perigo, começa-nos a criar um filme mental. E depois o que é que acontece? O nosso cérebro mais pensante, o que é que faz? Vai verificar se realmente aquilo que o nosso cérebro mais sensível está a verificar se é verdade ou não. E dessa forma cria um sistema de autorregulação. Portanto, se for verdade, vai atuar de uma maneira; se não for verdade, provavelmente os nossos estados mentais, os nossos estados emocionais vão baixar, vão estabilizar. E, portanto, esta autorregulação é uma autorregulação muito importante. Antes de nós avançarmos aqui nesta masterclass, eu vou partilhar convosco aqui realmente um pequeno vídeo, um vídeo que provavelmente alguns de vocês já conhecem, que deve ter visto, ou até já viram este filme, que é um excerto de um pequeno filme que se chama Divertidamente. E, portanto, vamos ver um pequeno excerto e vamos ver até que ponto é que as emoções nos podem realmente atrapalhar o nosso dia-a-dia e levar a tomar decisões que às vezes podem não ser as melhores decisões. Ok? So, how was the first day of school? It was fine, I guess. I don't know. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Carrie, all the way! All the way! Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again. So, Riley, how was school? You gotta be kidding me. For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot? School was great, all right? What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down. No, not the foot. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old man. No, breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah, well, look. Prepare the foot. Keys to safety position. Ready to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Woo! Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Well, that was a disaster. Come, fly with me, Cachinha.
realmente este pequeno excerto deste filme trabalha muitas emoções. Aliás, este filme é tudo sobre emoções. É um filme muito engraçado, até é um bom filme para se ver agora nesta época de Natal, e conseguimos realmente aprender muito neste filme como lidar com as nossas emoções e como lidar com as emoções das outras pessoas. Então, aqui a programação neurolinguística desempenha um papel muito importante no nosso controle emocional. Portanto, nós podemos controlar as nossas emoções se realmente nós tivermos consciência daquilo que está a passar num determinado momento. E aqui a consciência realmente é algo que é importante. Nós estamos a passar por um determinado momento, reagimos de uma determinada maneira, ou então começamos a perceber que estamos a ter um determinado tipo de comportamento. Se nós nesse momento conseguirmos realmente perceber e ter consciência do que está a passar, nós podemos corrigir, porque conscientemente nós percebemos que está a passar algo. E como percebemos que está a passar algo, depois nós podemos sempre ter duas hipóteses, ou deixarmos ir, ou então corrigirmos a trajetória e pôr-nos no estado emocional que nós pretendemos. E o estado emocional que nós pretendemos normalmente é aquele estado que nos permite ter os nossos melhores recursos. Eu digo isto várias vezes. Portanto, o estado emocional que nós devemos ter, o estado mental que nós devemos ter para uma determinada situação, é aquela que nos põe em posse dos nossos melhores recursos. Por exemplo, se eu estiver a falar com, sei lá, um cliente e eu me sentir calmo e confiante, provavelmente eu estou na posse dos meus melhores recursos para, quando estou a falar com ele, poder apresentar a minha proposta com os meus melhores recursos. Mas, por exemplo, eu estiver nervoso, provavelmente isso já não vai acontecer. Ou se eu estiver, por exemplo, a falar com um filho e de repente eu começo a ficar envolvido na situação, provavelmente eu perco a posse dos meus melhores recursos e posso a dizer ou fazer coisas que noutras circunstâncias não fazia, que depois mais tarde me venha a arrepender. Provavelmente qualquer um de nós já passou por esta situação, que de repente diz alguma coisa e logo no momento a seguir diz não era isso que eu queria dizer, ok? Porquê? Porque naquele momento apercebeu-se que disse uma coisa que não devia ter dito. Ou seja, pela boca morre o peixe, já foi tarde demais, não é? Já está dito. E, portanto, depois é muito difícil nós podermos corrigir algo que já foi dito, ok? Portanto, então, quando nós estamos na posse dos nossos melhores recursos, nós conseguimos travar este ímpeto, pensar naquilo que nós vamos dizer, pensar naquilo que nós vamos fazer, pensar de uma forma talvez mais racional e não de uma forma tão emotiva ou tão emocional. A qualquer momento que vocês tenham alguma questão, vocês podem pôr o dedo no ar com o sinalzinho ou então interromper para colocar alguma questão, ok? Portanto, estejam à vontade, temos tempo para, na eventualidade de algum de vocês ter alguma questão, essa questão possa surgir e eu possa responder a essa questão. Portanto, aqui, a programação neurolinguística, e o que é isto da programação neurolinguística? A programação neurolinguística é esta capacidade que nós temos de poder estar atentos e poder, de uma forma consciente, corrigir uma determinada trajetória e criar um novo estado mental para que depois este estado mental possa ser assimilado e possa acontecer em várias situações. Normalmente, quando nós estamos conscientes, as coisas demoram mais a fazer, porque nós, quando estamos conscientes, nós temos que pensar um momento de cada vez. O nosso cérebro torna-se mais lento. Mas a partir do momento em que nós começamos a enraizar um determinado comportamento, neste caso um comportamento que tem a ver, por exemplo, com o controle emocional, nós começamos a fazer isso de uma forma mais automática. Torna-se automático e nós fazemos isso de uma forma mais rápida. Hoje em dia, provavelmente, nós estamos todos aqui e já, por exemplo, conduzimos hoje e não nos lembramos como é que conduzimos. Entramos dentro do carro, ligamos o carro e vamos por ali fora até o nosso destino. Não estamos a pensar, agora tenho que tocar no acelerador, depois no travão, depois tenho que virar ali, depois tenho que virar à esquerda, depois tenho que contornar a rotunda. Não pensamos em nada disso. Portanto, fazemos isso em piloto automático. E quando nós temos bons padrões mentais a serem executados de uma forma automática, isso quer dizer que o nosso cérebro foi programado de uma determinada maneira que foi enraizado no nosso subconsciente e nós executamos esse programa. Então, aqui a programação neurolinguística nasceu nos anos 70 com o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder, e eles depois desentenderam-se e cada um seguiu, digamos, a sua
a sua escola, e a programação neurolinguística permite nós podermos aceder aos nossos padrões mentais, ou aos padrões mentais de quem, por exemplo, nós estamos a falar, ou quem nós estamos, por exemplo, a fazer uma sessão de programação neurolinguística, e, de certa forma, poder ajudar essa pessoa a criar um novo programa que o vá levar a um melhor resultado. E agora, imaginem isto nas emoções, não é? De repente, eu, por exemplo, vamos supor uma pessoa tem uma ansiedade, ok? Ou sente ansiedade por alguma coisa. E agora imaginem nós podermos, de certa forma, controlar essa ansiedade e fazer baixar os níveis de ansiedade. Ou, por exemplo, os níveis de frustração, ou os níveis de nervosismo, por aí fora. Portanto, a programação neurolinguística permite realmente nós podermos ajudar alguém a, num determinado momento, em vez de continuar a desenrolar o seu programa mental que o vai levar a um determinado nível de ansiedade, a um determinado nível de nervosismo, a um determinado nível de frustração, poder, entre aspas, curto-circuitar e levá-lo para outro caminho, ok? Portanto, assim, de uma maneira muito, muito simples, a programação neurolinguística permite-nos nós criarmos novos programas, gerar novos programas mentais. E quando nós falamos aqui em estados mentais, nós estamos a falar em estados emocionais, ok? E isto é extremamente importante. E eu hoje vou-vos ensinar aqui a nós tomarmos posse de muitas das vezes que são esses caminhos mentais, esses hábitos mentais que nós temos na nossa mente, que nos levam a um determinado estado, e poder controlá-los e ter o estado que nós desejamos, portanto, estar na posse dos nossos melhores recursos, seja qual for a situação, ok? Portanto, então, esta capacidade de nós podermos gerar estes estados mentais tem a ver com uma dos pressupostos da programação neurolinguística que diz que o mapa não é o território, ou seja, cada um de nós cria uma determinada realidade. E isto é um dos pressupostos, para mim, é o pressuposto mais importante da programação neurolinguística. O mapa não é o território. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós vai criar uma realidade de um determinado momento da sua vida. E, eventualmente, para ter até título de exemplo, por exemplo, neste momento que estamos aqui todos, é provável que no final desta sessão, desta masterclass, cada um de nós vai ter uma realidade diferente da mesma coisa que ouviu. Porquê? Porque está a ouvir esta masterclass, está a pensar e está a criar determinado tipo de ideia na sua mente. E, portanto, está a criar a sua própria realidade do acontecimento. E, portanto, isto é importante, nós percebermos que, tal e qual como nós criamos uma realidade de um determinado acontecimento, as outras pessoas também vão criar a sua realidade. E nós, quando criamos estas realidades, nós trabalhamos muito aquilo que são os nossos 5 sentidos. A nossa audição, o nosso tato, o nosso gosto, o olfato e a visão. E, portanto, nós estamos sempre a trabalhar e a colar nas nossas recordações estes sistemas sensoriais. Portanto, isto é um dos filtros que nós utilizamos na nossa mente para nós gravarmos as nossas experiências. E às vezes nós, por exemplo, quando temos medo, falar, por exemplo, do medo, nós sentimos uma determinado, por exemplo, friozinho na coluna, sentimos um arrepiar da pele, sentimos suores, ouvimos uma determinada voz da nossa mente que nos leva a ter aquele medo. Portanto, o que é que acontece? Os 5 sentidos estão sempre presentes, estão sempre a filtrar a informação do dia a dia. Portanto, nós quando estamos em algum sítio, ou quando estamos em algum momento, ou quando, por exemplo, nos lembramos num determinado momento das nossas férias, nós lembramos desse momento e associamos os 5 sentidos, ok? E por isso é que nós, muitas vezes, e vê-se muitas vezes no marketing, dizer assim, nós causamos experiências. Nós fazemos as pessoas viverem experiências. O que é isto, viver experiências? É fazer com que as pessoas tenham um determinado conjunto de sentimentos, de emoções, num processo, seja ele num processo comercial, seja ele numa experiência mais radical, seja ele num momento de qualidade com os seus filhos. O que é isto, um momento de qualidade dos filhos? É nós podemos estar, juntamente com os filhos,
fazer alguma coisa que é emocional me vai fazer, por exemplo, sentir bem, ou que me vai pôr a criança a se fazer sentir bem. Nós estamos sempre a jogar aqui com os nossos sentidos e com os nossos sistemas emocionais. Então, vamos aqui avançar. Um destes padrões, como vos disse, é este padrão de cada um de nós cria esta realidade. E como é que cria? De uma forma muito, muito básica, nós estamos sempre em contacto com o mundo externo, certo? Portanto, nós, neste momento, vocês estão em contacto com o ecrã, pronto, é esta parte, mas online, e nós estamos a filtrar a informação. Portanto, vocês estão a filtrar esta informação. E estão a filtrar esta informação como? Vocês estão a filtrar esta informação através dos vossos 5 sentidos, mas também estão a filtrar esta informação através de, por exemplo, dos vossos valores, ou então estão a filtrar esta informação através das vossas crenças. Por exemplo, se eu acreditar que aquilo que o Miguel está a dizer realmente faz sentido, eu acredito naquilo, provavelmente o que é que vai acontecer? Eu vou estar mais atento na Masterclass e vou gravar mais informação da Masterclass. Agora, se eu acreditar, não é bem assim, provavelmente o que é que vai acontecer? Eu vou estar a ouvir a Masterclass e se calhar estou a filtrar a Masterclass e não estou a prestar tanta atenção à Masterclass e no final não gravei tanta informação. Portanto, o filtro da crença vai funcionar e dessa forma eu vou gravar mais ou menos conteúdo. Portanto, os filtros estão sempre presentes. Portanto, nós estamos sempre em contato com o mundo, estamos a filtrar essa informação e quando nós filtramos essa informação, depois nós vamos gravar na nossa mente partes, não é? Episódios, fragmentos dessa informação que passaram pelos filtros sensoriais, que passaram pelos filtros dos nossos valores, das nossas crenças e que vai ser armazenado na nossa memória, ok? E, portanto, então quer dizer que eu vi determinada coisa, eu senti determinada coisa no mundo real, mas na minha mente eu gravei um fragmento, gravei uma porção dessa informação, mas foi uma porção filtrada, ok? E então o que é que acontece? Quando eu tenho que me lembrar de alguma coisa, eu vou buscar à minha memória esse pedaço de informação, esse momento de informação, e depois vou falar desse momento de informação, vou reviver, vou processar e depois vou falar sobre esse momento de informação. E quando isso acontece, mais uma vez, eu vou falar através dos meus sistemas sensoriais e, provavelmente, se eu for uma pessoa, por exemplo, mais auditiva, eu vou falar mais de sons que eu ouvi num determinado momento. Se eu for uma pessoa mais visual, se calhar vou-me lembrar de determinados momentos de visão, de determinadas imagens, determinados momentos de filmes, desse momento que eu vivi. Se eu for uma pessoa mais sinestésica, provavelmente eu vou falar com mais sentimento de um determinado momento que eu vivi. Portanto, nós quando nos lembramos num episódio qualquer da nossa vida, normalmente eu gosto de falar de férias porque são sempre momentos mais prazerosos, não é? Se nós lembrarmos das últimas férias ou do último fim de semana mais alargado que nós tivemos, onde tivemos assim um momento mais de relaxe, mais de família, provavelmente nós vamos lembrar de pequenos momentos desse fim de semana, bons momentos, e nós vamos começar a prestar atenção que se calhar vamos ver umas imagens, ou então vamos ver um determinado som que se ouviu naquele momento, ou então vamos sentir a mesma coisa ou algo similar àquilo que sentimos no momento desse fim de semana. Faz sentido? Sim. Como vos disse, vocês podem interromper a qualquer momento se quiserem colocar alguma pergunta, ok? Ok. Então, diga-me uma coisa, é possível nós controlarmos as nossas emoções? Sim. Ok, muito bem, Leandro. E normalmente, Leandro, qual é a técnica que utilizas para controlar as suas emoções? Sim, tento concentrar-me mais na resolução do problema do que propriamente na origem. Ou seja... Tentas-te focar na solução. Exatamente. Em vez de tentar encontrar culpados, tento encontrar primeiro uma solução. Depois esquecemos dos culpados, ou pelo menos já não damos tanta importância a isso. Ok, pronto. É a tua estratégia para tu lidares com a emoção. Mais algum de vocês quer partilhar alguma estratégia que tenha para poder lidar com as emoções? Entretanto, eu vou ajudar aqui o Santiago a entrar. Eu vou partilhar por exemplo, eu normalmente quando estou num determinado momento e necessito de estar calmo,
ou seja, de poder estar calmo, eu tenho duas técnicas que normalmente utilizo. Normalmente, eu imagino que estou a ligar um fio terra. Como eu sou engenheiro eletrotécnico, não é? Para mim os fios terra fazem sentido. Portanto, cada um de nós tem uma estratégia diferente, ok? E o que é que o fio terra acontece, não é? O que é que faz um fio terra? Um fio terra, quando está no edifício, quando há uma descarga elétrica, normalmente o fio terra protege o edifício porque faz com que a descarga elétrica do trovão seja conduzida através do fio terra e se disperse na terra. Pronto. Para mim, esta analogia, esta estratégia mental que eu tenho é importante, porque eu quando começo a ouvir alguém, por exemplo, a dizer alguma coisa de mal ou a dizer algo que eu não concordo ou algo que pode mexer comigo, eu imagino-me a agarrar um fio, agora daqui não se vê bem, mas imagino-me eu agarrar um fio terra portátil que anda sempre comigo e, portanto, tudo que eu ouço é como uma trovoada que é descarregada e é conduzida através do meu fio terra. E dessa forma eu consigo manter a minha calma e estar na posse dos meus melhores recursos, ok? Portanto, é a minha estratégia mental. Outra estratégia mental que eu tenho, por exemplo, é eu imaginar uma sala branca à minha frente e no meu lado esquerdo da sala, uma sala branca toda pintada de branca, existe um cesto, um caixote de lixo, ok? Também pintado de branco. E imagino quando alguém me diz alguma coisa ou quando passo um pior momento, pego mentalmente naquela situação, amarroto com as minhas mãos gigantes aquela situação, faço uma bolinha, bato 2 vezes no chão e atiro para o canto que está à minha esquerda, ou seja, faço com que aquilo se afaste de mim e que aquele problema ou algo que me está a provocar alguma instabilidade mental me faça afastar de mim, se afaste de mim e eu volte à posse dos meus melhores recursos, ok? Portanto, cada um de nós pode ter a estratégia que for necessária e eu vou-vos ajudar a vocês a encontrarem a vossa estratégia para que em determinados momentos vocês possam ter uma ferramenta, uma ou duas, não interessa, não é necessário ter várias ferramentas, mas ter uma ou duas ferramentas que de repente, quando eu preciso, eu posso me lembrar dessa ferramenta, posso usar essa ferramenta e de repente estou na posse dos meus melhores recursos para poder resolver qualquer que seja a situação que eu estou a tratar no momento. Faz sentido? Sim. Algum de vocês tem mais algum estratagema que utiliza, além do Leandro que partilhou aqui connosco? A mim acontece-me respirar fundo e ficar o mais calmo possível. Pronto, eu não sei quem é que está a falar. José Pires. José Pires, ok. É que não apareceu aqui o coisa azul, eu fiquei sem saber quem estava a falar. Sim, a respiração é uma ótima forma de nós podermos controlar os nossos estados emocionais. Aliás, a meditação, não é? É uma das formas que nós temos para podermos ter ter estados emocionais mais propícios ou então arranjarmos formas de poder restabelecer os nossos níveis emocionais. E, portanto, a respiração é um dos mais importantes. Aliás, se nós respirarmos fundo, e se vocês fizerem comigo e respirarem fundo, essa é a minha técnica. E respirarem lentamente, ok? E às vezes até contarem, quando eu estou a contar, porque o ato de contar, enquanto eu respiro, eu falo culpa-me a cabeça. E eu, quando estou a contar, não estou a pensar nas outras coisas, porque eu tenho que pensar nos números e dizer os números, por muito automático que seja, não é? Quando nós estamos a falar, é muito difícil eu estar a falar e estar a pensar noutras coisas. Provavelmente, se eu estiver a falar e a pensar noutra coisa, de repente, os meus pensamentos tornam-se em palavras, ok? Portanto, quando nós, por exemplo, estamos e começamos a dizer 5, 4, 3, 2, 1 e a respirar lentamente enquanto respiramos, o que acontece é que os números, nós ao dizermos os números, provocam que o nosso cérebro seja ocupado e dessa forma nós conseguimos, por exemplo, controlar um determinado momento da nossa vida, ok? Portanto, a respiração é uma boa técnica. Sim, tem. A minha técnica é exatamente respirar, mas porque pode cair todo mundo ao meu lado, pode haver uma tempestade ao meu lado e como sabe, eu não saio do meu registro. Ok, perfeito, portanto permite-nos nós termos uma determinada técnica para abordar um determinado episódio. Portanto, então, porque é que
Não é? O que é que nos leva a mudar de estado emocional? Vamos tentar lembrar daquele filmezinho, daquele excertozinho do filme, não é? Nós vimos aquilo, aquelas personagens a passarem por um conjunto de estados emocionais, não é? E no final, se vocês se lembram, de repente as senhoras que estavam lá dizem isto foi um desastre, não é? Mas de repente o que é que elas fazem? Vem a imagem de um senhor e de repente mudam de estado emocional e até suspiram, certo? Ou seja, nós podemos mudar o nosso estado emocional muito rapidamente de um momento para o outro. É uma questão de eu querer. Eu, se estiver nervoso e se eu querer, eu posso me acalmar rapidamente. Se eu estiver contente, de repente também posso passar a estar triste. Não é uma coisa que dê muito jeito, não é? Mas eu, se eu estiver triste, também posso ficar contente no momento seguinte. Portanto, eu não estou constantemente triste ou constantemente contente. Ao longo do dia, eu vou passando por determinados estados emocionais. E eu, de certa forma, posso controlar isso. É uma questão de eu conscientemente me aperceber e depois de corrigir. E nós então vamos trabalhar como é que esse processo pode ser executado. Como eu vos disse, nós aqui na programação neurolinguística falamos, em vez de emoções, falamos muitas vezes em estado mental. Então, digam-me uma coisa, como é que nós podemos controlar os nossos estados mentais? Vocês já falaram aqui em algumas técnicas, agora não vamos falar em técnicas. Vamos falar, não é? Na nossa mente, de repente, nós estamos mais ansiosos, estamos mais nervosos, estamos mais frustrados, estamos mais tristes. Como é que rapidamente eu posso mudar na minha mente o meu estado mental? Talvez visualizar o que queremos fazer e não pensar noutra coisa. Tentar visualizar aquilo. Ou seja, o que é isto visualizar? É criar um novo filme na nossa mente. E isto é muito importante. Eu costumo dizer na brincadeira, mas a dizer isto muito a sério, que todos nós temos um Spielberg pousado aqui na nossa mente, não é? Imaginem aquele realizador, Steven Spielberg, com aquela cadeirinha de madeira e a dizer realizador por trás, naquelas cadeiras de madeira, não é? E o que é que acontece? Imaginem que cada um de nós tem um Spielberg na sua mente. E, portanto, o Spielberg o que é que faz? Faz filmes, não é? E nós também estamos sempre a fazer filmes. Nós, na nossa mente, estamos sempre a fazer filmes. Aliás, eu posso-vos garantir que neste momento vocês estão a fazer um filme na vossa mente. Eu estou aqui a falar e vocês estão a fazer um filme na vossa mente. Não vou perguntar qual é, não interessa. Mas sei que estão a fazer um filme na vossa mente. Portanto, nós estamos sempre a fazer filmes. A questão é, como é que esse Steven Spielberg que está na vossa mente faz os filmes? Faz os filmes que vocês querem ou faz autênticos filmes de terror? Porque a maior parte das pessoas faz filmes de terror. E por isso é que ficam frustradas, é que ficam ansiosas, é que ficam nervosas. Porque num determinado momento começam a fazer um filme na sua mente e esse filme que estão a fazer na sua mente vão levá-los a um determinado estado mental. Ou seja, se eu começar a fazer um filme de terror, eu vou ficar nervoso, vou ficar a tremer, vou ficar apreensivo, porque estou a fazer um filme dessa forma. E agora pergunto-vos, muitas das vezes vocês estão a fazer estes filmes mentais nas vossas mentes, acontecem na realidade? Não. Na maior parte das vezes não acontece, ok? Então, o primeiro truque que eu vos queria ensinar é o truque do basta. Okay? Então, vocês, quando estão a fazer um determinado filme, vocês podem dizer basta, eu mereço outro final. Steven Spielberg. Então vamos pensar aqui no novo filme que eu quero dar na minha mente para que o resultado final seja o resultado que eu pretendo. Porque se eu estou a fazer um filme de terror, por que não fazer um filme que me leva a outro momento? Ok? É uma questão de escolha. E lá está. Quando eu, de uma forma consciente, me apercebo que estou a fazer um filme, eu posso dizer basta, naquele momento dizer basta, quero fazer outro filme na minha mente, ok? E então, imaginem essa situação. Eu normalmente falo muito das vendas porque trabalho muito com equipas comerciais, mas isto aplica-se em qualquer área da nossa vida, ok? Agora imaginem, eu estou a trabalhar com alguém que está nas vendas e de repente essa pessoa vai ter uma reunião importante com um cliente qualquer, seja ele em que área for, ok? E aliás, estão aqui várias pessoas da área das vendas.
E essa pessoa leva na sua mente a dizer, ai meu Deus, eu tenho que fechar este negócio, ai meu Deus, e se ele não fecha, ai meu Deus, e se isto não acontecer este mês, vai ser um mês terrível, ou vai ser um ano terrível, não é? Portanto, então imaginem, eu já estou a fazer na minha mente um filme que provavelmente me vai levar a um estado indesejado, porque já vou entrar na reunião com aquele cliente, se calhar nervoso, se calhar com o pé atrás, e não vou pôr o meu melhor em cima da mesa para fechar negócio. Provavelmente vou transparecer nervosismo ao meu cliente e o meu cliente vai dizer, não tenho confiança nesta pessoa e não vou fechar negócio com esta pessoa. Agora, se eu pensar assim, ok, eu vou me reunir com o cliente e vou fechar negócio. Com o que custar eu vou fechar negócio. E com este já está fechado. Portanto, provavelmente o que é que acontece? Eu tomei posse do meu Spielberg, faço um controle emocional, um controle mental do filme que eu estou a fazer, e quando estou a entrar com o cliente até entro de outra maneira, entro se calhar mais sorridente, cumprimento o meu cliente de outra maneira, falo com o meu cliente de outra maneira, não mostro nervosismo, mostro confiança, e o meu cliente diz assim, gostei deste tipo, vou fechar negócio com ele, ok? E então, o que é que acontece? O controle emocional que eu tenho, do meu filme que eu tenho, é extremamente importante. Portanto, então, a primeira coisa, que às vezes, ao princípio, pode até custar, é nós percebermos em que determinado momento, no momento em que começamos a fazer o filme, e nesse momento dizer, basta, cala essa matraca, eu mereço um final diferente. Cala-te, basta, não é? Cala-te, basta, feche essa matraca e comecem a pensar num final diferente. Pensem em algo que vocês querem que aconteça, mas que seja algo que vos vai conduzir ao resultado que vocês pretendem. Okay? E o Leandro disse isto, não é? O Leandro falou aqui. Eu começo a pensar na solução, como vou solucionar o problema. É exatamente isto que ele está a fazer de uma forma automática. Portanto, em vez de eu estar a pensar no problema, a pensar na situação, e a criar e aumentar o problema, porque normalmente é isto que acontece, não é? Que nós, quando focalizamos numa coisa, parece que amplificamos essa situação. Por exemplo, se eu fizer um cortezinho, não é? E é um cortezinho pequenino, mas de repente estou para lá para ali, depois eu, por exemplo, vou para a cama, começo a sentir as pulsações, não é? Às vezes nós sentimos assim as pulsações naquele cortezinho. Se começarmos a focar, parece que aquilo parece que começa a inchar, a ficar quente e por aí fora. Mas se de repente eu olhar para o lado e começar a falar com alguém que eu tenho ao lado e desfoco da situação, ou seja, o meu filme mudou completamente, e eu esqueço completamente aquele cortezinho. Okay? Vê-se isto muitas vezes com as crianças, não é? As crianças caem, faz o barreiro, de repente distrai-se e já está toda contente, já nem se lembra que caiu e que se magoou. Portanto, o que é que acontece? É o desvio do foco. Portanto, se nós conseguimos fazer com que o nosso Spielberg desfoque da situação e comecemos a criar um novo filme na nossa mente, nós conseguimos estar em posse dos nossos melhores recursos e então solucionar da melhor forma essa situação. Primeiro, então, essa é uma situação. A outra tem a ver com o nosso corpo, ok? Portanto, então o que é que acontece? A nossa fisiologia também determina a forma com que nós podemos encarar uma determinada situação. Provavelmente vocês já olharam para uma pessoa e dizem assim, esta pessoa está nervosa, ela não disse nada. Ou olham para a pessoa e dizem, olha, esta pessoa está contente. Ou então olham para a pessoa e dizem assim, ui, isto tem cara de segunda-feira, não é? Ou então olham para a pessoa e dizem, epá, tu hoje chegaste aqui ao escritório e nota-se que é sexta-feira, não é? Pois é, já é o fim de semana, não é? Então o que é que acontece? As pessoas na sua fisiologia demonstram também muito as suas emoções. Então, se eu quiser mudar as minhas emoções, eu posso começar por mudar a minha fisiologia, a minha maneira como eu estou, por exemplo, sentado na minha cadeira. Aliás, o Sérgio sentou-se melhor na sua cadeira, não é? Comecei aqui a falar em fisiologia e ele teve a necessidade de se reconfortar na sua cadeira. E é isto que acontece, ok? Portanto, então, nós muitas das vezes, quando, por exemplo, estamos tristes, o nosso corpo, sem nós dizermos nada, verbaliza. Portanto, se eu começar a olhar para mim e dizer, epá, tu estás com uma postura que não deve estar, não é? Às vezes basta fazer isto, que é pôr as costas para trás, não é? Fazer assim um bocadinho para trás, o nosso corpo fica diferente. Por que razão é que eu estou a fazer esta masterclass de pé? Qual é que acham que é a razão que me leva a fazer esta masterclass de pé? Provavelmente estava muito melhor, mais confortável, sentado nesta cadeirinha que tenho aqui ao meu lado. Porquê é que eu estou de pé?
Qual é que acham que é a razão de eu estar de pé? Manifestas poder. Não era aí que eu queria chegar, mas, Então, mantém-nos mais autopoder, manifesto poder mais. A comunicação é mais ligação connosco? Mais comunicação, ou seja, como eu estou aqui de pé, eu posso mexer, posso utilizar mais fluida. E a minha comunicação fica mais fluida. Mas eu estando de pé, neste momento, o que é que acontece? O meu peito está mais cheio, eu consigo ter mais capacidade de projetar a voz e de falar convosco, ok? Se eu estiver aqui sentado na cadeirinha, eu estou numa posição mais fechada e, portanto, a projeção da voz vai baixar e, portanto, eu não consigo comunicar da mesma forma. E, portanto, eu gosto, por exemplo, quando estou nestes momentos e nestas masterclasses ou noutras quaisquer, estar de pé para poder comunicar, para mostrar a minha fisiologia e, dessa forma, poder transmitir confiança com as pessoas que estou a falar. Portanto, então, uma das coisas importantes é nós podermos controlar a nossa fisiologia, ok? Portanto, quando eu me apercebo que num determinado momento não estou com a postura correta, ou estou com uma postura mais triste, ou estou com uma postura mais fechada, ou estou com uma postura mais curva, conscientemente poder melhorar e corrigir a minha postura. E isso é extremamente importante para o controle emocional. Portanto, então, o que é que acontece? Se eu quero controlar muito bem as minhas emoções, há duas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, tomar posse do meu Spielberg e dizer basta, cala esta matraca, e pensar no filme que eu quero para mim. Já agora, ainda faltam... Quem é que daqui ainda vai trabalhar até o final do ano? Eu. Poder pôr os dedos no ar. Quem é que daqui ainda tem objetivos para atingir até ao final do ano? Eu. Portanto, ainda faltam 8 dias para fechar o ano. Portanto, então, o que é que acontece? Vamos pensar, quando nos acordarmos amanhã, vai ser hoje que eu vou fazer mais negócio. Porque se eu acordo de manhã, vejam lá, com o filme errado, eu posso vos garantir uma coisa, o dia vai ser mal. E depois vão chegar ao final do dia e vão se queixar. Agora, se eu me levanto de manhã a dizer vai ser hoje, mesmo que não aconteça nada, a minha postura ao levantar-me da manhã, a minha motivação, a minha dedicação, a minha autoconfiança quando estou a falar com o cliente é completamente diferente. E a probabilidade de eu fazer negócios é maior, porque eu estou a comunicar de uma forma diferente, estou a controlar as minhas emoções e dessa forma a comunicar de uma maneira diferente, ok? Portanto, então, o meu estado mental determina os meus comportamentos. Se eu estou triste, eu vou atuar como uma pessoa triste. Se eu estou contente, eu vou atuar como uma pessoa contente. Se eu me sinto confiante e na minha mente estou a fazer um filme de pessoa de confiança, eu vou atuar e vou comunicar como uma pessoa de confiança, ok? Faz sentido? Sim. Muito bem. Então, agora, não é? Há bocado falei-vos aqui da questão de eu estar de pé. E vejam aqui a diferença, não é? Eu gosto muito de pôr esta imagem porque é realmente isto que acontece. Às vezes basta 2 milímetros. E que 2 milímetros são estes? Imaginem este ponto que eu tenho aqui, ok? E são 2 milímetros assim, ou são 2 milímetros assim, ok? E eu estou a exagerar aqui nos 2 milímetros, mas normalmente eu utilizo aqui a técnica dos 2 milímetros, é para dizer que eu estando assim, ou estando assim, é completamente diferente. A minha voz é diferente, a minha postura é diferente, a minha comunicação com as outras pessoas é diferente, ok? Portanto, se nós controlarmos estes 2 milímetros, que é olhar para aqui e muitas das vezes imaginarmos um gancho aqui, puxar-nos para cima, corrigir-nos, olhar para a frente e somos diferentes, comportamos-nos de maneira diferente. Bastam 2 milímetros e a diferença é tremenda. Eu, por exemplo, como já estão aqui pessoas que às vezes já me ouviram mais que uma vez, às vezes tenho dúvidas se já partilhei convosco esta história, mas eu vou contar. Eu estive a acompanhar uma pessoa o ano passado, portanto em 2019, por acaso fez ontem anos, estive a falar com ele ontem, e é um gestor de uma empresa, e a queixa dele é que já estava há 17 anos na empresa e não conseguia progredir, ok? Portanto, pessoas que tinham entrado com ele já lhe tinham passado à frente. Portanto, algumas delas já eram chefe dele. E aquilo estava-lhe a fazer confusão. Porquê? Porque esta pessoa só é considerada o melhor do mundo na área dele. Ok? Portanto, ele trabalha numa determinada área e é considerado, é português, e é considerado o melhor do mundo na área dele.
ok? Vejam só, o melhor do mundo. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, que queira falar sobre aquele tema, vai ter com ele. Tem uma data de patentes registradas em nome dele, ok? Portanto, é só o melhor do mundo na área dele. E ele sentia-se revoltado internamente porque, pelo facto de ser o melhor do mundo, outras pessoas que tinham entrado na empresa no momento em que ele entrou, neste momento já eram chefe deles. E aquilo estava-lhe a fazer confusão. Então, nós estivemos a fazer um processo de coaching com essa pessoa e eu quis acompanhá-lo durante uma semana. Portanto, eu fui acompanhar passo a passo, ele entrava às 8 da manhã, até às 8 da noite eu estava sempre ao lado dele, sombra. Portanto, ele ia para um sítio, eu ia com ele. Ele ia, só não ia à casa de banho com ele, ou algumas reuniões que eram consideradas de desenvolvimento de produto, que ainda era secreto, nestas eu não podia entrar. Mas em todas as outras reuniões eu ia acompanhando, estava na reunião, sentava-me num canto e ele dizia, olha, este aqui é o Miguel Beirão, é o meu coach. Eu ficava calado e observava o que ia acontecendo nas reuniões, nas interações que ele tinha no dia-a-dia durante uma semana. A primeira coisa que me saltou aos olhos foi o seguinte: como é que ele andava nos corredores? Mãos nos bolsos. A postura dele a andar na empresa. Curvado, mão nos bolsos. Ok? E o que é que acontecia? Num inquérito, e depois eu fiz uma análise 360 com todas as pessoas que trabalhavam com ele, um processo específico, e ativar aqui o... Pronto. Na pergunta, havia uma pergunta como é que é visto como líder? E nem os chefes dele, nem as pessoas que estão ao lado dele o viam como líder. Porque era a forma como ele andava. Ele era pouco participativo nas reuniões, só participava se alguém lhe perguntasse alguma coisa, e depois, nos corredores, na empresa, andava sempre curvado com as mãos nos bolsos. Era a postura dele. Ele vinha pelo caminho, pensativo, a olhar para o chão. Vinha a pensar em alguma ideia nova, provavelmente. Ok? O que é que acontece? Sempre que havia uma oportunidade, ninguém se lembrava dele. Portanto, porque ele não era visto como líder. Portanto, se tu queres ser um líder amanhã, tens que começar a ser hoje. Se eu quiser ser um bom comercial amanhã, é bom que comece a trabalhar hoje para o ser. Se eu quiser ser alguém amanhã, comece a ser hoje, certo? Portanto, e o que aconteceu? Nós desenvolvemos um programa de desenvolvimento, de acompanhamento durante 3 meses, e uma das coisas que ele fez foi se inscrever numa escola de Pilates para melhorar a postura, trabalhar a postura. Portanto, nós começámos a fazer isto no princípio do ano, em setembro ele foi promovido. Só porque melhorou a postura. Vejam isto. Agora vejam o impacto da nossa fisiologia nos outros. Nós, quando pensamos em pessoas confiantes, pensamos em pessoas curvadas. Nós, quando pensamos em alguém de referência para nós, num exemplo para nós, provavelmente são pessoas que estão retas, certo? Ou errado? Certo. A comunicação é importante. E aqui a parte fisiologia no controle emocional é extremamente importante, ok? Alguma questão antes de avançarmos? Não. Pronto. Então, outra das coisas, não é, que nós podemos começar a pensar é como é que nós podemos afastar mentalmente de um determinado filme, que seja às vezes um filme de terror que nós fazemos na nossa mente, ou aproximarmos-nos de uma determinada situação. A esta técnica nós chamamos associarmos ou dissociarmos num determinado momento, ok? É uma técnica de PNL em que nós nos podemos associar. Quando nos associamos, parece que estamos mais perto, os nossos sentimentos sobem, as nossas emoções sobem, não é? Estamos a viver o momento intensamente. Quando nós dissociamos, nós afastamos daquele momento. Aquilo está mais longe. Por isso mesmo nós dizemos muitas vezes, o travesseiro é bom conselheiro, porque quando tu, não é, esqueces e dizes assim, não, eu vou pensar nisto amanhã, ok? Eu amanhã dou-te uma resposta, o que é que eu estou a fazer? Automaticamente eu estou-me a dissociar de um momento, que pode ser um momento mais emocional, que não me deixa pensar ou não me deixa agir, ou não me deixa decidir da melhor forma, e eu digo assim, eu amanhã trato disto. Portanto, eu vou-me afastar momentaneamente daquele momento para poder estar na posse dos meus melhores recursos e poder tomar a minha melhor decisão, ok? Portanto, isto é um processo de dissociação.
Então, eu posso me dissociar ou posso me associar. E como é que eu posso fazer isto na minha mente? É eu aproximar o filme que eu estou a fazer ou afastar o filme que eu estou a fazer, ok? Ou então transformar o filme a preto e branco ou transformar o filme a cores. Eu já vos vou explicar como é que fazem isto. Portanto, então imaginem o seguinte, temos aqui esta imagem de uma montanha russa. Já agora, quem é que já andou aqui numa montanha russa? Eu não quero. Nem quero. Esta imagem é confortável para ti, Leandro? Não. E diz-me agora, já agora posso usar-te como exemplo? Claro. Okay? Então, eu não estou a ver Leandro, não há problema, mas vai-me respondendo, ok? Vai-me guiando e vai-me respondendo. Agora, imagina-te o seguinte, ok? Tenta-me acompanhar as minhas palavras através de um filme na tua mente. Imagina que tu estás a 1 km de distância da montanha-russa. Ok? Estás a ver a montanha-russa lá ao fundo, ok? Na paisagem. E então, começas-te a aproximar, e de repente entras no parque de diversões. E já vês a montanha-russa para aí a 50 metros de distância. Ok? Como é que estão as tuas emoções neste momento? Devo estar com dor no estômago mesmo. Estás mal, estou. Portanto, o que é que acontece? Eu aproximo-me da situação, começo a ficar associado e as minhas emoções começam a subir. Ok? E agora, Leandro, vamos fazer o seguinte. Agora, pega nessa imagem que tu tens na tua mente, congela essa imagem, ok? Transforma a preto e branco a imagem que tens na tua mente. E começa a puxá-la para o fundo, a tirá-la para o infinito da tua mente. Para o infinito, até ela desaparecer lá no infinito, num ponto branco. Já te sentes melhor ou pior? Melhor. Já te sentes melhor? Sim. Pronto. O que é que eu fiz aqui? Ajudei o Leandro a dissociar-se do momento. E eu, ao dissociar-me do momento, ao afastar-me da minha mente essa imagem, as minhas emoções baixam, ok? Portanto, isto é um processo de associar-me ou dissociar-me. É bom que eu me saiba associar às coisas boas da vida e me consiga dissociar das coisas más da vida. Por isso é que eu vos disse, naquele exemplo que eu vos dei ao bocado, que quando alguém diz alguma coisa mal, não é? E eu pego naquele problema, amarrote e atiro para o cesto que está à esquerda ao longe, ok? Eu atiro. O que é isto a atirar? Eu estou a afastar de mim aquele problema e a colocá-lo num caixote de lixo, que está lá ao fundo, à esquerda da minha sala branca, ok? Portanto, é o processo de dissociação que eu faço mentalmente para me dissociar do problema. Portanto, então, eu quando começo a fazer aqueles filmes na minha mente, e se realmente eu quero poder controlar os meus filmes, aquilo que eu posso fazer é começar, primeiro, a dizer cala essa matraca, transformar, por exemplo, o filme a preto e branco, aquele filme que eu estou a fazer na minha mente, afastá-lo na minha mente, pelo mesmo o filme a afastar-se, a quase a desaparecer, e depois criar um filme novo na minha mente. A filme do que eu quero que aconteça na realidade, ok? E, portanto, aí consigo controlar melhor o meu estado emocional. Faz sentido? Sim. Ok? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês todos, ok? Vamos terminar numa cena boa. Vamos começar com uma cena má, entre aspas, e vamos terminar numa cena boa, ok? Vamos só fazer aqui um teste, que é para depois vocês perceberem como é que têm que fazer quando estão perante qualquer situação, ok? Está? Pronto. Imaginem uma pessoa que vocês não gostam. Uma pessoa qualquer. Todos nós devemos ter uma pessoa daquela que nos faz atravessar a rua para o outro lado. Nós começámos a ver a pessoa lá ao fundo e já perdi 50 euros, não é? Deixa-me atravessar já para o outro lado só para não cumprimentar aquela cara, ok? Certo? Todos nós já temos assim uma pessoa? Sim. Pronto. Então, imaginem essa pessoa, ok? À vossa frente, ok? Assim, a 2 metros de distância, ok? Imaginem com nitidez a pessoa e a cores. Vejam com nitidez a cara da pessoa, ok? E agora, imaginem essa pessoa aproximar-se de vocês na vossa mente. Provavelmente, não é? O vosso sentimento de repulsa está a começar a aumentar sobre essa pessoa, ok? Pronto. E agora, quando ela estiver assim numa distância de um palmo, peguem numa bola vermelha de palhaço e enfiem no nariz. Poc, né? Uma bola vermelha de palhaço no nariz, ok? E agora pegam... As senhoras é mais fácil, porque andam sempre com os batons vermelhos, não é? E agora, imaginem, não é? Na vossa mente, não é riscar a pessoa, ok? Mas pegam num batom vermelho e na vossa mente pintem-lhe os lábios dessa pessoa, ok? Está? Na vossa mente, o nariz vermelho, batom todo vermelho ali na vossa mente, ok? Agora,
peguem naquele cabelo encaracolado às cores e ponham-lhe na cabeça um cabelo encaracolado às cores, ok? Um cone, um daqueles cones de palhaço com um sininho na ponta. Abanar na cabeça, ou abanar, tá? E agora metam uma moldura dourada à volta dessa imagem. E sempre que essa pessoa abrir a boca, vocês ouvem a voz do rato Mickey, aquela voz fininha, assim toda, a voz do rato Mickey. Sempre que a pessoa fala, ouvem a voz do rato Mickey. Ok? Está? Sim. Já todos conseguiram fazer isso? Sim. Agora contem de 10 para 1. 10, 9, têm que contar em voz alta. Escusam de ligar os microfones, mas vocês têm que contar em voz alta, que é para limpar a mente. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já? Tá. E agora, tentem se lembrar outra vez da pessoa. Quem é que viu a pessoa? Ouviu um palhaço? Eu vi um palhaço. Ótimo, espetacular. Então não mexe, não segura. Já vi antes. Okay, já havia antes, espetacular. Perfeito. Então aí não mexe, não segura. Está perfeito, ok? Então o que é que acontece? Aqui na brincadeira, entre aspas, que não foi brincadeira, estive a utilizar aqui a programação neurolinguística, o que é que acontece? Eu refiz a imagem na vossa mente. Portanto, utilizei a Spielberg, não é, para refazer uma imagem na vossa mente. Então, da mesma maneira que eu fiz isto, a partir de agora vocês podem fazer em qualquer momento. Com uma pessoa, com uma emoção, não é? Que se eu de repente me sentir nervoso, eu posso me perguntar a mim próprio, mas para que é que eu estou nervoso? Ok? Basta. Para que é que eu estou nervoso? Ok? Deixa-me respirar fundo, não é? Seja lá qual for o estratagema. Deixa-me respirar fundo. 5, 4, 3, 2, 1. Agora estou mais calmo. E fiquei mais calmo. Isto é controle emocional. Mas é uma forma consciente. Eu tenho que pensar nos primeiros momentos de uma forma consciente. Provavelmente não me vou lembrar de sempre, não é? Provavelmente de repente, não é? Ih, caramba, podia estar a utilizar aquilo que o Miguel disse e esqueci-me. Não há problema. Mas se vocês fizeram isso, tomaram essa consciência, da próxima vez vão acertar. E quantas mais vezes eu for repetindo, mais rapidamente esse programa mental é enraizado na minha mente e eu passo a fazer isso de uma forma mais automática. E hoje em dia, esta coisa do palhaço, eu faço com, assim, quase de rajada com uma pessoa, não é? Quase automático. Quando há alguém que eu não gosto, e mais um que eu não gosto, já está, pronto, ok? Não me chateio mais com aquela pessoa. Porquê? Porque não vale a pena, ok? Para que é que eu ando? Porque é que muitas das vezes nós andamos angustiados, nervosos, chateados, a pensar numa coisa, a estragar-nos o dia, a estragar-nos a semana, a estragar-nos o mês. Há pessoas que andam anos a carregar emoções que nunca conseguiram livrar delas e às vezes, com uma pequena ajuda, é só dizer basta, está no momento de continuar e vamos por aí fora, ok? Portanto, o controle emocional com pessoas saudáveis, atenção, nós estamos sempre a falar a aplicação da programação neurolinguística com pessoas saudáveis, ok? Portanto, estamos sempre no foro das pessoas saudáveis e isto é extremamente importante. Tanto o coaching como a programação neurolinguística, nós falamos sempre com pessoas saudáveis, ok? É importante nós termos isso na nossa mente. Continuando, deixem-me partilhar convosco quem é que aqui está à vontade com o inglês. Mais ou menos à vontade. Eu depois, se for preciso, traduzo aqui rapidamente o filme. É um filme curtinho. Já à vontade. Ok, é um filme curtinho. Vamos ver o que é que vai acontecer. Take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah, and you go, yeah, and everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep... And you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that. You wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there.
So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up, you go up, you go up, you go up to 14,000 feet and somebody opens the door. And in that moment, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. And you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3. And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that? Ui, desculpem. Já estava a acabar. Quem é que precisa de uma explicação rápida do filme? Eu não. Alguém precisa de uma explicação rápida do filme? Toda a gente compreendeu? E a razão é mesmo esta, não é? Nós às vezes passamos uma noite anterior, há pessoas que passam semanas com problemas a pensar sobre uma determinada coisa, e depois quando acontece uma coisa qualquer dizem, afinal eu já devia ter feito isto mais cedo, ou afinal eu já devia ter tido esta conversa mais cedo, ou afinal eu já devia ter clarificado isso mais cedo, ou afinal eu já devia ter falado com o meu cliente mais cedo, não é? Porque no momento em que nós comunicamos, em que nós falamos, em que nós expomos, utilizando os nossos melhores recursos, muitas das vezes nós ultrapassamos e crescemos. E aqui o crescer é importante, eu não estou a falar de crescer para o lado, estou a falar que crescemos como pessoas, ok? Porque quando nós ultrapassamos uma limitação nossa, nós crescemos como pessoas, porque temos a evidência naquele momento que conseguimos fazer. E isto é o que nos faz crescer, e isto é o que nos dá o tal controle emocional, porque eu quando cresço, eu quando vejo que consegui passar uma situação, consegui fazê-lo da melhor forma, e eu tenho a evidência na minha mente que consegui. E isto faz-nos crescer, ok? E é esta a dádiva do nosso controle emocional. É cada dia que passa, nós vermos coisas a acontecer e de repente dizemos, uau, isto é fantástico, eu estou-me a sentir mais confiante. Eu estou-me a sentir que posso ultrapassar isto, estou-me a sentir que me posso meter num novo negócio, estou a sentir que posso fazer algo, estou a sentir que o ano de 2020 vai ser um ano de 2021, vai ser um ano diferente, porque eu estou preparado para, ok? Outra das coisas que eu há bocado vos falei tinha a ver com a fisiologia, ok? A ciência já nos tem dado algumas evidências de que realmente a programação neurolinguística, não sei se sabem, não é uma ciência. Portanto, apesar de ser desenvolvida no seio das universidades, não se tornou uma ciência. Mas a ciência, em vários outros domínios, tem aos poucos comprovado alguns dos conceitos da programação neurolinguística. E, portanto, e quando o Dr. Richard Bandler dizia que nós sentimos alguma coisa no corpo ou localizamos no nosso corpo um determinado estado mental, a ciência veio comprovar exatamente isso. Porquê? Isto é uma experiência que foi feita em que, através de uma câmara termográfica, conseguiu identificar estados emocionais das pessoas. Ou seja, perante um determinado estado emocional, as pessoas emitem calor, neste caso. Então nós na primeira imagem vemos hunger, que é uma pessoa que está chateada, que está, a outra a seguir é o medo, depois é desgostosa e depois é contente. Vejam lá o contente, parece um lampião todo aceso, ok? Depois temos uma pessoa que está triste, uma pessoa que está surpresa e depois temos uma pessoa que está neutra, que é exatamente o oposto de uma pessoa que está contente. E, portanto, neste estudo conseguiu-se detectar um conjunto de estados emocionais que as pessoas sentem no corpo. Há um outro estudo finlandês em que conseguiram mapear 100 estados emocionais, ok? Portanto, nesse estudo conseguiram detectar 100 estados emocionais com uma câmara termográfica. E, portanto, realmente nós sentimos coisas no corpo. E às vezes nós sentimos e até localizamos, ok? Quem é que já sentiu umas borboletazinhas no estômago?
Ok? O que é isto? Né? A borboleta no estômago, se nós pensarmos, é algo que se está a passar no nosso corpo, que está a mexer com a nossa fisiologia, certo? E então é tal borboletazinha no estômago, ok? E às vezes essas borboletas, quando elas começam a esvoaçar muito aqui no estômago, começam a perturbar muito aqui, não é? Tornam-nos mais irrequietos, tornam-nos mais nervosos, e às vezes nós queremos ter calma e de repente não temos calma nenhuma, porque começamos a pensar naquilo e quanto mais focamos, mais as borboletas abanam as asas, não é? E nós parece que ficamos ainda mais nervosos, certo, Helena? Ok? Pronto. E então, agora, imaginem o seguinte, vamos pegar no Spielberg, que não está a causar essas coisas, e então vamos dizer, como é que essas borboletas podem ser do nosso corpo? Pensem. Cada um de nós pode ter uma sugestão diferente. Helena, já agora que tu estavas a rir, como é que gostavas de ver as borboletas a sair do teu corpo? Ai, é difícil expulsá-los, porque eu sou muito emocional, para mim é muito difícil. Não há problema, não há problema. Nós estamos a falar de controle, não estamos a dizer que vais ficar sem emoções, ok? Não é isso, as emoções é bom nós termos emoções, ok? Agora, é bom também controlarmos as emoções. Já agora... Eu acho que, não sei, tinha que arranjar outro foco, digamos assim. Pronto, podes arranjar outro foco, mas também podes imaginar as borboletas a sair pelo teu umbigo. Ora, imagina as borboletas a sair pelo teu umbigo e vê-las a esvoaçarem à tua frente. E agora dá uma cor nas asas. Põe uma cor qualquer nas asas que tu queiras. Qual é a cor que queres pôr nas asas? Podes pôr mais que uma. Posso pôr cor-de-rosa. É Cor-de-rosa. Portanto, então imagina as borboletas cor-de-rosa a saírem pelo teu umbigo e a esvoaçarem por aí fora. E a desaparecerem ao longe. Ok? Ficas mais nervosa ou menos nervosa quando vês as borboletas a saírem? Menos nervosa. Pronto, ok? Então, o que é que acontece? Eu localizo o meu ponto de nervosismo, neste caso, que são as borboletas, e a seguir tenho que arranjar uma maneira de contrariar esse movimento. Em vez de elas continuarem a bater cá dentro, não é? Eu tenho que fazer com que elas saiam do meu corpo, na minha mente. E então o estratagema pode ser, elas saem suavemente através do meu umbigo, esvoaçando cor de rosa, não é? Da cor da cor rosa por aí fora. E eu vejo elas afastarem-se de mim, não é? A dissociação, ok? Já agora, quem é que já se sentiu uma panela de pressão com pernas? Acho que todos. Achas que todos? Eu já. Uma panela de pressão, certo? Uhum. E agora vamos pôr aqui umas pernas. Uma panela de pressão com pernas. Quem é que já se sentiu assim? Eu já, várias vezes. Várias vezes, não é? Então, nós sentimos a panela de pressão, sentimos a pressão cá dentro, às vezes aumentar, e aquilo mexe connosco, certo? Certo. Diga uma coisa. Quem é que já teve uma panela de pressão nas mãos? Ou já viu uma panela de pressão funcionar? Eu já. Ok, pronto. Todos, pelo menos aqueles mais antiguinhos, não é? Agora tem bimbis, antigamente tínhamos panelas de pressão, certo? Pronto. E agora diga uma coisa. O que é que a panela de pressão tinha na tampa? Tinha uma espécie de filtro. Uma válvula. Uma válvulazinha, não é? E já agora, para que é esta válvulazinha? Para aliviar a pressão. Para aliviar a pressão. Exatamente. Então, a pressão sai, não é? Por aqui. Ela começa a apitar, começa a andar na volta, a girar, e sai a pressão. Pronto. Agora pergunto, quando vocês se sentem uma panela de pressão, onde é que está a vossa válvula? Normalmente vocês não têm válvula, e por isso é que sentem a pressão. Agora imaginem, vocês, sinto uma panela de pressão, onde é que está a válvula? Está ali. E agora sintam a pressão a sair pela válvula. E posso-vos garantir que vocês aliviam imediatamente. Já fez isto dezenas de pessoas, com dezenas de pessoas, que estavam a dizer, sinto uma panela de pressão, e eu, onde é que está a válvula? Ela, que válvula? Então, a panela de pressão não tem válvula? Sim. Onde é que está a válvula? Já estás a ver? Estás a ver a pressão a sair? Estou. E agora como é que te sentes? Sinto-me melhor. Pronto, está feito. Porquê? Porque as pessoas não conseguem visualizar na mente a válvula. Da mesma maneira que eu vejo as borboletas aqui dentro a abanarem,
e não consigo vê-las elas a sair. Mas a partir do momento em que eu digo ao meu cérebro, ao meu Spielberg, agora cria um filme de vês as borboletas a sair por um umbigo delicadamente, a abanarem giras por aí fora, cor-de-rosas, e a desaparecerem no infinito. Eu garanto-vos que as borboletas, o sentido, aquilo que eu sinto, aquelas emoções baixa significativamente. Da mesma forma como quando se sentem a panela de pressão. E imaginem a panela de pressão. Portanto, no próximo momento em que vocês sentirem uma panela de pressão com pernas, conscientemente, espera aí, o Miguel disse-me para eu pôr uma válvula. Ponham onde quiserem a válvula. Não tem que ser no topo, é onde vocês quiserem. Porque todos nós temos uma panela diferente, ok? Portanto, ponham lá uma válvula e vejam, né, têm que ver o ar aquilo a girar, a sair, que é a pressão a sair, que é para vocês se sentirem aliviados, ok? Portanto, eu sinto uma panela de pressão, tenho que ver a pressão a sair na minha mente. Portanto, eu estou a contrariar o movimento, estão a ver? Há outras pessoas que dizem assim, ai, eu quando fico nervosa, e fazem com a mão, estão assim com a mão e sinto-me nervosa, eu pronto, já está a fazer o movimento. E então dizem assim, então espera aí, estás a ver isso a rodar, agora põe setas. E estás a abrir uma seta assim, e agora gira com mais rápido, estás a ver como sentes mais, sinto mais nervosa, e agora põe uma seta ao contrário, imagina a seta ao contrário, dá-lhe uma cor, que é para a pessoa, né, quando eu digo dá-lhe uma cor, a pessoa vê a cor, dá uma cor, agora põe uma seta ao lado da outra, e põe a andar ao contrário, como é que estás a sentir? Estou-me a sentir melhor, pronto, então já tens o teu estratagema para te acalmares em determinados momentos, porque eu localizei no meu corpo, não é? O meu corpo a falar, entre aspas, verbalizou a tal emoção, que pode ser através da panela, pode ser das borboletas, pode ser sentir-me nervoso, e eu contrario esse momento, ok? Já? Sim. Deixem-me só pegar uma coisa que de repente lembrei-me para eu vos mostrar. Uma das coisas, eu aqui atrás de mim tenho aqui uma data de livros, e uma das coisas, se vocês quiserem aprofundar estes conhecimentos da programação neurolinguística, é este livro. Richard Bandler tem Agora a Vida Quer, que é um dos fundadores da programação neurolinguística, e ele tem uma contracapa, a verdadeira capa do livro é esta, ok? E ele explica todos estes conceitos aqui neste livro. Este livro está construído, está feito de forma quase como receita, e portanto eu chego aqui a como superar sofrimentos. Está aqui o capítulo, página 69, e explica, à luz da programação neurolinguística, como é que eu posso ultrapassar um sentimento, ok? Portanto, se você... Podia repetir o nome do livro? Está aqui, quem quiser fotografar, a Taíta tem ali o dela, eu sei que o Zabadeu também tem o dele. Oh Miguel, mas há uma pergunta, posso... Sim. Por exemplo, estas técnicas que está a dar, isto também é uma questão de treino, não é? Porque isto também nunca vai funcionar logo, não é? Temos que nos mudar também, não é? De um dia para o outro nós conseguimos assim... Olha, Helena, diz-me uma coisa. Lembras-te daquela pessoa que não queres ver à tua frente? Sim. E o que é que estás a ver? Ainda me lembro do palhaço. Então resolveu, funcionou logo, a primeira. Sim, mas por exemplo, a nível da panela de pressão, já não consigo imaginar tão depressa. O ideal, não é? É tal consciência que nós temos que tomar, que é, eu no momento em que estou a passar por aquilo, portanto, estou numa situação qualquer e de repente sinto uma panela de pressão com pernas. Nesse momento, conscientemente, eu digo assim, para. O Miguel ensinou-me aqui um truque. O Miguel, ou não interessa. Espera aí, onde é que está a válvula? Deixa-me imaginar a válvula, deixa-me ver a imaginação, não é? Pôr o filme e eu a fazer o filme que eu quero. Eu estou a dar uma oportunidade a mim próprio. Fazer o filme que eu quero para ter o final que eu mereço. E todos nós merecemos um bom final. Todos nós merecemos ser felizes. Ok? Não merecemos andar nervosos todos os dias. Não merecemos andar frustrados, nem merecemos andar ansiosos por determinadas situações. Portanto, então nós podemos fazer um filme mental. Temos é que aprender, num determinado momento, a dizer, calma, eu tenho uma alternativa. Basta, eu mereço ser feliz. Cala essa matraca. Agora vou pensar no filme que eu quero para a minha mente. Ok? Portanto, isto é, num primeiro momento é consciente. Depois começa a ser mais automático. Ok? Portanto,
As borboletas, não é, do nosso estômago, o que é que acontece? São estais, o nosso corpo a falar sobre um determinado momento. Então, porquê é que nós temos medo? Para acelerar um bocadinho, que já estamos aqui a ultrapassar o tempo. Porquê é que nós temos medo? Normalmente temos medo por os dois grandes motivos do medo têm a ver com, primeiro, nós não sabemos como é que aquela situação vai terminar e por isso temos medo, ou então imaginamos na nossa mente algo a correr mal. É o desconhecido. É o desconhecido, não é? Eu não sei como é que aquilo vai terminar e de repente tenho medo. Por isso é que nós muitas das vezes resistimos à mudança. Porquê? Porque não sabemos como é que aquilo vai terminar. E como não sabemos, resistimos. Portanto, por exemplo, um líder que comunica bem e que quando tem algum problema na sua equipa, comunica bem à equipa, faz tirar este receio, não é? Porque explicou como vai terminar. E como eu sei que vai terminar, eu dissipo parte do meu medo. Ok? Portanto, as pessoas têm medo por dois motivos. Primeiro, porque não sabem como vai terminar, ou então imaginam alguma coisa a correr mal naquela situação. Na sua mente há qualquer coisa a correr mal. E, portanto, aqui o medo, não é? Nós podemos ter aqui uma escada do medo, pode ser uma ansiedadezinha, pode de repente começar a sentir as mãos suadas, posso sentir tremores, começar a sentir alguns tremores, começar a sentir algo no meu corpo, de repente já estou no estado de pânico, não é? E o estado de pânico é o estado antes da fobia. E o que é isto, uma fobia? É qualquer situação que me faz explotar um determinado momento mental em que o meu cérebro vai se apoderar do meu corpo e eu faço coisas de uma forma irracional. Portanto, sou capaz de destruir uma porta quando de repente estou fechado numa sala se tenho claustrofobia. Porquê? Porque o meu cérebro é fechado e de repente entra em modo de sobrevivência e faz-me bater na porta até destruir a porta toda ou até cair para o lado de tanto bater na porta, ok? Portanto, faz-me fazer coisas irracionais. Nós aqui nesta masterclass não vamos trabalhar a fobia, nem o pânico, nem nada. Portanto, isto é para um practitioner de PNL. Porque nós podemos retirar uma fobia numa hora a uma pessoa, com técnicas de programação neurolinguística. Portanto, uma pessoa que tem uma fobia, se quiser perder uma fobia, pode perdê-la muito rapidamente, ok? Portanto, uma sessão de PNL resolve-se essa situação e eu já garanto que já resolvi bastantes. Portanto, nós temos aqui uma escalada. E agora, digam-me o seguinte, qual é a forma mais rápida ou qual é a melhor forma de eu poder controlar uma situação, não é? O nosso estado mental pode evoluir assim, de uma maneira rápida, de uma maneira simplificada, em 3 fases. Okay? Eu posso estar neste estado emocional 1 e de repente passo para o 2, não é? De repente há qualquer coisa e um sobressalto, um barulho estranho no meio da noite e salto daqui para aqui, certo? Pronto. Reação a um estímulo. Um estímulo, não é? Faz-me saltar. Mas também pode ser algo que eu vou sentindo, não é? De repente estou numa situação e começo a ver que aquilo vai correr mal e começo aí. Às vezes até mais lento, começo a fazer tal, vai subindo e vou para um determinado estado mental, certo? Para um estado emocional. A questão é, destas situações 1, 2 e 3, qual é mais fácil de controlar? A 3. A 3, porque eu tenho tempo, não é? Eu tenho tempo para poder pensar. Eu começo a sentir algo mais lentamente e então eu posso dizer calma, não vais por aí, não é? Eu posso dizer ao meu cérebro, nós estamos sempre a comunicar com o nosso cérebro e dizer assim, ei, calma, então aí, não vais por aí, ok? Não vale a pena ir por aí, tem calma. E eu posso controlar, portanto eu conscientemente posso reverter a situação e em vez de continuar a escalada dizer calma, volta para aqui, certo? Sim. Aqui também pode acontecer a mesma coisa. Eu estou, mas tenho menos tempo, porque a coisa está a subir de uma forma mais rápida. Nesta situação, daqui para aqui, é quando a nossa inteligência emocional trabalha de uma forma diferente. Porquê? Porque de repente eu sinto um medo, o meu cérebro mais sensível faz-me sentir medo de uma determinada situação e se o meu cérebro pensante, o meu cérebro racional não validar ou não for rápido a validar, eu escalo por ali fora, ok? E portanto esta situação é bastante mais difícil de nós podermos controlar.
Agora, estas duas nós podemos controlar muito bem. E nesta Masterclass vocês ficam com ferramentas exatamente para poderem controlar estas duas de uma forma muito rápida. É dizer, basta, não é? Controlar o filme mental e a seguir pensar no filme que eu quero realizar na minha mente, ok? Portanto, eu posso pensar e voltar aqui. Cada um de vocês pode ter a vossa estratégia. Eu costumo dizer, está a funcionar, não mexe, não respira. A Taíta e o Leandro, acho que foi a Taíta e o Leandro, partilharam aqui connosco duas estratégias para fazerem isto, exatamente, estão a ver? De repente começa a subir e eu faço isto, ok? Portanto, a Taíta faz de uma maneira, o Leandro faz de outra, qualquer um de vocês pode ter uma estratégia completamente diferente. Nós somos todos diferentes e é natural que cada um de nós tenha estratégias diferentes, ok? Portanto, a ideia aqui é, criem a vossa estratégia. Portanto, da próxima vez em que vocês estão num estado emocional em que começam a subir, digo assim, espera aí, eu posso controlar isto, deixa-me experimentar aqui uma técnica. Deixa-me afastar esta coisa, deixa-me ver esta imagem a mudar, deixa-me controlar o meu filme. Olha, deixa-me sentar na posição, na cadeira, numa posição diferente. Olha, deixa-me levantar, esticar os braços e voltar a sentar. Estás melhor? Estou. Olha, está a funcionar, ok? Portanto, porquê? Porque eu conscientemente percebi o que é que estava a acontecer e de repente corrigi. Ok? Mas isto é feito de uma forma consciente. Depois de vocês a perceberem qual é a vossa estratégia, vocês passam a fazer isto de uma forma quase automática. E hoje em dia tenho um controle emocional sobre grandes coisas muito rápido, porque já fui, como a Helena diz, não é? Fui repetindo, e a repetição faz com que o ensinamento se enraize, ok? Vocês, quando se sentaram no carro da primeira vez, aquilo foi um descalabro, não é? 2 mãos, uma data de manetas, 2 pés, uma data de pedais. Hoje em dia vocês metem-se no carro, põem o carro a funcionar e não têm que pensar como. Porquê? Por repetição vocês aprenderam, enraizaram e hoje vão de um ponto A para um ponto B e nem pensam o que é que têm que fazer. É tudo automático, ok? É sistematizar comportamentos? Peço desculpa. É sistematizar comportamentos? É, de uma primeira forma, tem que fazê-lo conscientemente. Tem que perceber conscientemente o que é que está a acontecer e fazer, executar. Depois, esse hábito vai começar a ser enraizado e começa a ser feito de uma forma inconsciente, não é? Uma pessoa que depois de aprender a conduzir, conduz de uma forma inconsciente. Nem se apercebe o que é que tem que fazer. Faz tudo em automático. Okay? Não está a pensar o que é que tem que fazer. Nos primeiros das aulas de condução, da primeira vez que conduzi, eu tenho que pensar, agora vou ter que dar a chave, agora vou ter que acelerar, agora vou ter que fazer isto. Agora... Começo a enraizar, a repetir e deixo de pensar em cada um desses processos. Okay? Portanto, a repetição leva-nos à perfeição. Pá, disse uma rima. A repetição leva-nos à perfeição, desde que nós repetimos as coisas boas e as coisas bem feitas. Porque se repetirmos os maus hábitos, não nos vai levar à perfeição. Ok? Muito pelo contrário, vamos enraizar os maus hábitos. Ok? Portanto, se tens um mau hábito, começa a corrigi-lo, começa a treinar de uma forma consciente para adquirir um novo hábito. A PNL e acelera o processo. Ok? Alguma questão? Não. Não. Okay. Portanto, nós já estamos aqui... Peço desculpa, já passámos aqui o nosso horário. Estava previsto cerca de uma hora e qualquer coisa. Já estamos aqui com 1h20 nesta Masterclass. Antes de eu terminar, alguma questão? Não. Portanto, eu queria partilhar só convosco próximos eventos, já estão no site. 2 a 8 vai haver uma Masterclass de expandir o tempo, que é uma coisa espetacular, não é? Todos os dias nós dizemos que não temos tempo para nada, e eu vou-vos ensinar técnicas para nós expandirmos o tempo, ou seja, para podermos fazer mais em menos tempo. Ok? Portanto, 2 a 8 à mesma hora, já está no site, se alguém de vocês quiser se inscrever, pode-se já inscrever, e depois, até ao final do mês de janeiro, nós temos as nossas promoções nas certificações de Coaching PNL, onde se podem poupar 500 euros nas respectivas certificações. Antes de finalizar, estamos em vésperas de Natal, queria-vos desejar a todos um santo Natal, o melhor Natal possível dentro daquilo que nós estamos a viver, mas que seja um grande Natal. Porque o Natal, eu não vou repetir isto, é quando nós quisermos, não é isso. Mas o Natal que nós vamos fazer é o Natal que nós temos na nossa mente.
independentemente do Covid, independentemente do confinamento, o Natal pode ser um ótimo Natal, desde que na nossa mente nós pensamos no Natal da forma correta. E nós estamos na noite de Natal a pensar, podia estar aqui o mais o B, e mais o C, e mais isto, e mais aquilo. Acima de tudo, vivam o momento com os que estão à mesa. Celebrem o Natal, porque o Natal para o ano volta. Muito bom Natal a todos. Muito obrigado por este momento. Se algum de vocês se quiser inscrever na Masterclass, expandir o tempo para a próxima semana, basta ir ao site, já está disponível. Desejo-vos a todos um ótimo Natal e espero ver-vos aqui 2 a 8. Um bom Natal. Natal e Obrigado. Obrigado a todos. Bom Natal a todos. Boa noite. Bom Natal, Obrigado. boa noite. Feliz Natal a todos. Muito obrigado, Miguel.